Galileia, lá em Israel, que ficou vermelho. E aí o pessoal está preocupado aqui, ó, está reacendendo temores de um mau presságio bíblico. Será que estamos chegando no Apocalipse, coisa e tal? E, bom, eu não acredito nessas coisas, vocês sabem, né? Eu acho que não estamos chegando no Apocalipse. Mas eu também acho, por outro lado, que essas verdades da religião, né, essas coisas de religião, inclusive o Apocalipse, tem um fundo de verdade que tem a ver com o ser humano, né? Eu sempre vejo dessa forma a coisa. Eu já fui um ateu muito cético, já fui um ateu que brigava contra a religião. Hoje em dia eu não tenho mais essa visão. Porque o que eu percebo é que a religião, na verdade, é um reflexo do ser humano, né? Assim, é a maneira como nós entendemos a nossa existência no mundo. E é uma coisa muito profunda. Pode parecer uma brincadeira. Ah, não, o que é? Olha, vira um negócio vermelho, apocalipse, não sei o que lá, parece uma besteirinha. Mas isso tem um significado profundo no ser humano, tem uma coisa que é mais resiliente, né? Tem um livro que eu li há algum tempo atrás que falava justamente sobre isso, essas histórias que existem por milênios, elas acaba quando você conta uma história, né? Sempre que a história é recontada, as pessoas começam a acrescentar alguma coisa, alterar alguma coisa, de forma que quando uma história ela sobrevive a milênios de serem recontada e coisa e tal, ainda tem alguma coisa, é porque ela incorporou alguma verdade fundamental do ser humano. Então, independente de existir Deus, de existir religião, do que é que seja ali, existe uma verdade humana nessa história por trás disso daí. Vamos entender por que tem esse negócio de apocalipse, né? Tem muita gente que tem esse negócio, até aqui no Brasil, o pessoal brinca muito, né, que não, que tomara que venha o apocalipse, meteoro, 2026 eu voto no meteoro, né, pô, vão acabar com essa coisa aqui de uma vez. O que é lógico, né? Muita gente fala isso por brincadeira, evidentemente, eu entendo o aspecto da brincadeira da coisa, mas existe realmente um sentimento apocalíptico nas pessoas, né? Essa ideia de que não, que o mundo vai acabar. E existe há muito tempo, né? Vocês sabem, o cristianismo surgiu como uma religião apocalíptica, que achava que o mundo ia acabar. Já estava acabando, não, acabou já, não sei o que lá. E né, não acabou ainda, né? Até hoje nós estamos aqui, mas, de novo, tem uma verdade por trás dessa história. Não dá para você dizer assim, ah, não, deixa para lá, isso é besteira, o pessoal fica, esses fanáticos, aquele filme da Petra Costa, não é isso? Que falou, não, porque esses fanáticos religiosos estão destruindo o Brasil, não sei, não, meu amigo, tem uma verdade por trás disso. Se você não está prestando atenção, é porque você não foi capaz de perceber que o fato de ter uma história que dura tanto tempo, como a história de Jesus Cristo e coisa e tal, não interessa se você acredita ou não acredita, o fato é que essa história durar tanto tempo assim significa que tenha uma ressonância na psique humana, uma ressonância no que é a sociedade humana, que transcende qualquer coisa. Então tem uma verdade ali. Essa notícia foi sugerida por Bolinha de Golife, Miroshi Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, deixa eu dar a notícia primeiro aqui. O Mar da Galileia, que fica lá em Israel, não é o Mar Negro, tem o Mar Negro, o Mar da Galileia fica um pouquinho acima, é onde supostamente morava o... Como é que é o nome do apóstolo de Cristo? É o São Pedro, né? São Pedro, que era o apóstolo, o principal apóstolo de Cristo, que depois criou a Igreja Católica e coisa e tal. Ele morava no Mar da Galileia, né? E de repente ele ficou vermelho aqui, ó. E isso daqui, bom, você pode dizer assim, ah, mas é uma alga que tem na região, é uma alga que ficou vermelho. Aqui, a Praia do Brejão, aqui no Flamengo, já ficou vermelha também, numa época, né? Teve uma alga aqui que ficou tudo vermelho, coisa e tal. Isso não é assim, se você olhar pelo ponto de vista puramente biológico, científico, né? É fácil de explicar. Ah, não, a alga faz não sei o que lá e faz não sei o que e a coisa fica vermelha. Não, beleza, tranquilo. Mas quem garante que não foi Deus que mandou a alga ficar vermelha naquele negócio? Não foi Deus dando um recado nisso daí, não é mesmo? Então, assim, o pessoal tem essa razão nesse aspecto. Ou seja, como é que você garante que isso daqui é totalmente espontâneo? Quem foi que mandou as algas ir lá e fazer essas coisas aqui, né? E lembra que aquela história das 12 pragas do Egito e coisa e tal, tem gente hoje em dia que associa isso com eventos naturais na época que realmente teriam provocado coisas muito similares ao que está descrito na Bíblia.
De novo, foi verdade, foi mentira, aconteceu de verdade, aconteceu de mentira, eu não sei, eu não tava lá, galera, eu juro pra vocês, eu sou velho pra caramba, mas eu não tava lá. E o que acontece é isso, o importante dessa história é o recado, é a informação por trás da coisa, né? Aqui, ó, o Mar da Galileia, em Israel, tradicionalmente com águas claras e tranquilas, se pintou de vermelho no último final de semana. A cena apavorou moradores da região que viram a mudança como um mau presságio. Apocalipse. E Armageddon, sabe que Megido, né? Armageddon é a colina de Megido, né? Que é justamente uma região lá de Israel e coisa e tal, que eles já achavam que estava envolvido no fim do mundo naquela época e coisa e tal. Aqui, ó, rendendo comparações com as 10 pragas do Egito descritas na Bíblia, né? Bom, se é verdade isso, teve praga do Egito aqui na Praia do Flamengo, já teve uma época que ficou vermelho aqui também. De acordo com... Ou então era esgoto, pode ser esgoto também, tem muito esgoto aqui na Praia do Flamengo. De acordo com o livro do Êxodo, o rio Nilo, fonte da vida no Egito, se tornou-se sangue, né? Matando todos os peixes e tornando a água imprópria para consumo. Ah, igualzinho o aterro do Flamengo. Mas, segundo especialistas, não há nada de sobrenatural. Aí que tá. Aí vem a porcaria do cientista falando, não, porque foi a alga que pintou de vermelho. Meu amigo, e quem é que mandou a alga pintar de vermelho a coisa ali? Como é que você garante que não teve um sentido sobrenatural nessa história aí? Que porra é essa de você achar que... Ah, não, porque que a alga fica vermelha? Ok, beleza, a alga ficou vermelha, né? Mas quem garante que não tem alguma coisa por trás disso, né? De acordo com o Ministério do Meio Ambiente de Israel, a tonalidade foi causada pela proliferação da microalga Boticucus brownie, que pode ficar avermelhada quando há um acúmulo de pigmento natural sobre intensa luz solar e não sei o que lá e não sei o que lá. De novo, quem é que mandou essa alga aí para lá, né? Aí fala de alguns outros fenômenos que tiveram aqui, coisa e tal. Você diz, não, que não tem nada demais e coisa e tal. Mas o que eu queria falar com vocês aqui é isso, porque eu sinto muitas vezes que eu tenho um descompasso com muitas das pessoas que me seguem, porque eu reconheço, eu sempre falei isso, eu não sou uma pessoa religiosa, não sou, mas eu reconheço que o brasileiro é fundamentalmente conservador e religioso. A maior parte das pessoas é religiosa. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, não, eu vejo isso como uma coisa positiva, né? Eu não consigo me forçar a acreditar ou a dizer que eu acredito, esse tipo de coisa, mas eu entendo por que as pessoas acreditam. Como eu falo para vocês, são histórias que estão desde o início da humanidade. Essas histórias... Veja, quando teve o Egito Antigo, teve milhares de histórias, milhares de coisas que surgiram ali no Egito, em Israel, naquela região ali do Oriente Médio, né? Onde surgiu a humanidade, né? Você pode imaginar que a maior parte dessas histórias simplesmente sumiu com o tempo. A gente nem lembra mais delas, não se fala mais delas. Por quê? Porque elas não tinham nenhuma relevância relativa. Mas aí tu tem uma história, que é a história de Jesus Cristo, na verdade uma história mais antiga, que é a história de Abraão, que saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho e chegou na Terra Prometida, em Canaã, e depois teve Jesus Cristo também. Essas histórias que duraram tanto tempo, existe um porquê delas durarem, né? É a ideia do meme, né? É a ideia da evolução memética que fala o Richard Dawkins, né? Você tem algumas ideias que elas têm uma força delas próprias, intrínseca àquela ideia. Aquela ideia faz ela ser propagada naturalmente pela sociedade humana. Então chega um ponto que essa discussão de foi verdade, foi mentira, aconteceu esse dia, não interessa. O importante não é se foi verdade, se foi mentira, o importante é o quanto que isso ressoa na alma humana, o quanto isso ressoa no ser humano. O ser humano é isso aí mesmo, é cheio de problemas, incertezas e dúvidas e problemas que são os mesmos hoje do que eram há 10 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, né? 2 mil anos atrás. Mas, de novo, é a mesma coisa. O ser humano é o mesmo ser humano da época das cavernas, que estava ali com dificuldade de fazer fogo. Então, como é que pode esse troço do pessoal ter uma história que fica, né? E tem coisas mais impressionantes, porque dentro da Bíblia você tem a história do dilúvio, que é uma história ainda mais antiga que a Bíblia. Se você pegar o épico de Gilgamesh, ele fala sobre o dilúvio, não sei o que lá. Então repara, o que faz a diferença nessas histórias não é se é verdade ou se é mentira, é o quanto isso ressoa no sentimento humano, no que as pessoas acreditam, naquilo que é o ser humano de verdade. E isso, por si só, é relevante, é importante. E aí que eu pergunto para vocês, por que existe essa visão apocalíptica? Por que muita gente acredita que o mundo vai acabar amanhã e que vai haver um grande senso de justiça e não sei o que lá?
A minha visão dessa história é justamente isso, né? Os seres humanos sentem muito a falta de uma justiça na Terra. A verdade é que a nossa vida ela não é justa, não é, não adianta. Não tem nada que você possa fazer para tornar a nossa vida justa. A verdade é que tem pessoas que passam pela vida meio que flutuando, não sentem nada, né? Vivem bem pra caramba, não sei o que lá, nasceram ricas, bonitas e cheirosas e não sei o que lá, e pô, passam pela vida ó, tranquilo, na maciota, e outras pessoas, porra, caramba, o cara para sobreviver tem que brigar pra caramba e não sei o que lá. A vida é intrinsecamente injusta. E o que surge no ser humano é esse sentimento de buscar uma justiça de alguma forma, né? Eu vejo dessa forma, pode ser que eu esteja errado, eu não sei. Se você for uma pessoa que acredita no apocalipse, que vai acabar o mundo, não sei o que lá, e vai ter uma justiça rápida, que vai surgir, Jesus vai voltar e vai fazer a coisa e vai resolver tudo. Eu entendo onde é que surge isso. Surge justamente da necessidade da justiça humana. O ser humano ele precisa de justiça, ele sente essa falta da justiça na Terra, né? E é uma coisa impossível, porque é uma coisa que não vai acontecer, né? E aí, muita gente pode falar assim, ah, poxa, mas a gente é só uma reação química, né? O ser humano é uma reação química, e se você é ateu, você acredita nisso. O ser humano é uma reação química que em algum momento vai acabar, você morre e acabou a reação, e é isso aí mesmo. Não existem justiça em reações químicas, não existe isso. Cada um é o seu e acabou, e não tem nada disso daí. Mas aí você vem a pergunta depois, bom, se não tem justiça em reações químicas, por que a gente é uma reação química que busca justiça? Por que existe esse sentido de justiça que a gente busca nessa história, se é só isso que a gente tem, só essa parte química da coisa, não é mesmo? De onde é que vem essa ideia de justiça, né? Então, assim, tem alguma coisa a mais, né? Além da coisa, da parte química da coisa, tem, no mínimo, uma ideia permeada que surgiu na sociedade que ressoa com essa parte química que somos nós, os seres e coisa e tal, que faz uma coisa bem diferente. É um negócio único realmente, né? Até onde eu sei, eu não consigo ver nenhum outro animal com esse tipo de visão, com essa construção social complexa como é o ser humano, né? Então, assim, eu acho bacana essa ideia, eu acho essa visão bacana e eu acho que é importante você conseguir perceber esse tipo de coisa, a importância da evolução memética. Porque no final das contas é isso, ideias é o que fazem diferença, ideias é o que muda o mundo, né? As ideias é que estão em confronto. E a ideia do apocalipse, ou da justiça divina e coisa e tal, é uma ideia tão bacana quanto qualquer outra. Tem várias ideias por aí de como resolver esse negócio. Eu vejo, por exemplo, uma coisa que as pessoas criticam muito, né, a questão da desigualdade no mundo, né, que as pessoas, não, que tem gente que é muito rica e não sei o que lá, e tem gente que é muito pobre, não sei o que lá. E do jeito que eu vejo a coisa, cara, eu acho que, assim, sim, é verdade, tem pessoas mais ricas que outras, mas a verdade é que você tem um tempo de vida aí, sei lá, uns 70, 80 anos aí que você vai viver na sua vida. Isso é a principal riqueza que você tem. E isso é mais ou menos igual para todo mundo. Já parou para pensar? Ah, mas o Bill Gates tem 3 mansões nos Estados Unidos, e um iate, e um navio, e um apartamento em Paris. Mas, meu amigo, ele não consegue estar nos 3 lugares ao mesmo tempo, não. Ele só consegue estar em um lugar em cada tempo. Os 80 anos de vida que ele vai ter aqui no planeta Terra é só isso mesmo. Depois acabou, não tem mais nada que isso. Talvez ele viva mais de 80 anos, porque né, ele tem dinheiro, pode pagar bons médicos e coisa e tal, mas sei lá, se for aumentar, vai ser de 80 para 90, para 100, né? Não vai aumentar muito. Né? Você vê o Bill Gates tem 1 milhão de vezes mais dinheiro do que eu, por exemplo, do que qualquer pessoa aqui no Brasil, mas a vida dele vai ser só aquele período mesmo. A verdade é essa, não tem tanta diferença entre as pessoas assim no final das contas. Já existe uma justiça divina que às vezes a gente não consegue perceber nessa história, né? Justamente a justiça de que as pessoas são muito mais parecidas, muito mais igualitárias em termos disso do que qualquer outra coisa, né? Enfim, eu acho muito legal essa dualidade da gente, né? Eu, por exemplo, posso dizer para vocês, eu não acredito em nada. Mas eu confesso para vocês que eu sou fascinado com a religião católica. Eu gosto muito, eu estudo muito isso, leio livro pra caramba sobre isso. E gosto de ir em igreja. Cara, eu me sinto bem em igreja, cara. Eu vou na igreja, eu me sinto bem na igreja, cara. Como é que pode ter alguma coisa errada nesta porra, bicho? O que tem de errado nesta porra? É lógico que a igreja foi feita para as pessoas se sentirem bem. Então, de novo, é a ideia de que existe uma ressonância entre a atividade humana, entre o ser humano e as ideias
da religião, né? Tanto do catolicismo quanto do judaísmo, de outras religiões também. Então, ou seja, isso que eu acho engraçado essa história, isso que eu acho interessante isso daí, né? E quando eu fui no Muro das Lamentações lá em Israel também, não, cara, você sente uma força ali no lugar, você sente um negócio assim de, né, um sentimento todo próprio ali de autoridade, de poder, de força naquela região ali, que é uma coisa que é distinta. Por que é isso? É por causa das pedras? Não, pedra é pedra, meu. Pedra é tudo pedra. É porque as outras pessoas dão esse mesmo sentimento. Nós, seres humanos, somos empáticos, a gente entende o que as outras pessoas estão sentindo também, você se sente da mesma forma ali, né? Então, assim, acaba sendo essa força da coisa, né? É uma coisa impressionante, é curioso, né? Assim, eu vivo essa dualidade de eu não acreditar em porra nenhuma, mas eu percebo que tem alguma coisa a mais nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.